naquela aula onde você tem pressa. Para quem é ansioso, ansiosa, para quem tem pressa, para quem precisa do resultado mais rápido, essa aula é para você. Gente, hoje nós vamos falar sobre o método usando forno e o micro-ondas. A gente costuma falar que é uma técnica de secagem ao ar quente, tá? Onde a gente vai colocar uma temperatura alta e fazer com que a flor perca a umidade, perca a água dela e seque aí num tempo bem mais rápido do que a técnica convencional. E aí, o que eu separei para vocês? Bom, primeiro eu quero agradecer a 3 queridas, são 3 pessoas que vêm testando isso junto comigo e elas me passaram certinho o teste da hortênsia, do eucalipto e da primavera, bougainville. Então, esse tempo e temperatura eu dedico à hortênsia, a Karen. O tempo e temperatura da bougainville eu dedico para Márcia. E a técnica do micro-ondas para secar o eucalipto eu dedico a Paty. Elas aí que estão nessa luta para achar certinho a temperatura ideal e o tempo ideal para você secar esses materiais vegetais sem perder o seu material. Eu já perdi alguns testando temperatura, testando o tempo. A bougainville algumas vezes deu certo, outras não. Então, com a Márcia, toda vez que ela faz dá certo, eu acho incrível. Então, eu vou compartilhar aí com vocês até o método que ela usa. Gente, é isso. Então, vamos lá. Vamos começar com a hortênsia. Essa hortênsia eu desidratei no forno e ela era assim. Isso aqui eu tô desidratando na água, depois até para mostrar o resultado. Então, ela tá um pouco fresca, algumas partes chega a estar sequinha, né, porque eu tô desidratando, então vocês vão falar, poxa, ela tá murcha, mas é porque, tá vendo aqui, já tá um pouco seco, ela já tá, eu comprei no sábado, então, domingo, segunda, 2 dias, olha só, 2 dias eu tô deixando aqui, é porque aqui, foi o que eu comentei, tem um aquecedor ligado, né? Então acaba aí acelerando. Mas eu acredito que uma semaninha ela já vai estar bem desidratada. Mas o processo normal é em torno de 10 dias, tá? 10 dias, 15 dias para a hortênsia desidratar todinha na água. Mas olha só que linda que ela ficou no forno. O meu forno é um forno elétrico, tá? Você vai ter que testar. É muito importante você conhecer o seu forno. Então, começa aí com essa temperatura e com esse tempo que eu vou passar para vocês. Mas a partir dessa base, você aumenta ou diminui de acordo com a realidade do seu forno, tá? A gente sabe que cada forno tem aí, se comporta de um jeito. Gente, o que eu fiz? Eu peguei uma forma, coloquei uma forma, minha forma é aquela redonda de pizza. E coloquei a hortênsia em cima, ó, em cima dessa forma. Eu pré-aqueci o forno a 90 graus, então eu deixei chegar na temperatura de 90 graus. Coloquei a hortênsia na forma, na parte de baixo, sabe? Não tem vários níveis do forno? Eu coloquei no último nível, para ele não ficar como o meu é elétrico e ele tem aquela parte onde sai. Eu não sei nada técnico sobre isso, tá? Mas esquenta muito em cima. Então, eu coloquei embaixo, tá? E deixei uma colher de pau na tampa, na portinha do forno. Então, eu coloquei lá uma colher de pau para ele ficar assim, ó, um pouquinho aberto, tá vendo? Porque se você parar, eu não sei qual é o mínimo do seu forno. O meu mínimo aqui acaba sendo 40 graus. Então, eu poderia fazer um experimento com ele fechado usando 40 graus, 50 graus.
Eu preferi fazer desse jeito porque eu sei que muitos fornos não chega, não tem, o mínimo é 90, 80, 90. Então eu falei, já que deu certo, vou fazer igualzinho ela fez e realmente parece mágica. Então o que você vai fazer? Você vai colocar no forno e você deixa lá ele aberto com a colher de pau, ele foi pré-aquecido a 90 graus, você coloca, fecha a portinha do seu forno com a colher, deixa isso aqui aberto e controla lá o tempo, você coloca no despertador ou no seu próprio forno, por 2 horas. Gente, 2 horas. Você pode abrir, por exemplo, com 1h30, dá uma observada, ela não fica tão quente, então você pode colocar a mão. Eu abri com 1h30 e eu senti que aqui, assim, o miolinho, sabe, ainda tava úmido. Então eu falei que eu vou deixar mais tempo para não correr o risco de tirar ela úmida e ela murchar e não ficar tão bonita. Então eu deixei certinho 2 horas a 90 graus, forno pré-aquecido com a tampa aberta. E olha o efeito que legal. Eu senti que ela começou a amassar essa parte aqui, eu começou a fazer assim, tá vendo? Quando eu abri depois de 1h30, eu senti que ela tava amassadinha. Aí eu fiz assim, soltei um pouquinho, tá vendo? Eu soltei um pouquinho e mudei ela de lado, tá? Só pra não ficar muito achatada de um lado. Eu já comprei flor e agora até sei. Já comprei muita flor, a hortênsia achatada. Agora eu sei que é porque ela foi desidratada desse jeitinho. E aí, a buganvília primavera. Essa flor, ela foi desidratada também no forno, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai pré-aquecer o seu forno a 180 graus. Aí, esse aqui já a temperatura é maior, tá? 180 graus, você pré-aquece. Tá aquecido nessa temperatura? Também você coloca a flor em cima de uma forma e coloca no forno, assim, desse jeitinho. E você deixa lá fecha, aí você tem que fechar, tá? Então, fecha o forno e deixa por 5 minutos. É rapidinho. Então, pré-aqueceu o forno, 180 graus. Colocou sua florzinha lá. Fechou o forno. Deixou 5 minutos, retira e observa, tá? Deixa um pouquinho fora e aí você vai observar se ela já tá seca. Às vezes ela sai um pouquinho úmida, mas coisa assim de 10 minutinhos ela já tá seca. Mas se ela tiver mole, se você vê que ela tá mole, aí você deixa mais um pouquinho. Então você tem que testar o seu forno, certo? Mas quando você tira do forno, você já sente assim essa crocância. E aí você vai me perguntar, muitas vezes você vai comprar uma buganvília e ela tá cheia de cola quente, né? O que que eles fazem? Eles tiram a flor, só a flor, né? Eles tiram o galho, enche de flor essa forma, coloca aí para desidratar e depois eles colam no galho. Isso é para que eles consigam colocar mais flor. Então o processo acaba sendo mais rápido. Então eles desidratam mais a quantidade de flor maior e aí depois eles pedem para alguém ou eles mesmos vão colando para poder produzir em massa. Porque essa primavera eles usam muito em altar de noiva, então grande quantidade. Eles fazem aquela árvore, né, decorativa. Então para quem vende uma quantidade muito grande a primavera. Então por isso que eles fazem desse jeitinho. Certo? Então vamos agora para a técnica usando... Ah, gente, vamos continuar com o forno? Então, forno, forno e forno. O do forno, para colocar o eucalipto, eu coloquei a mesma técnica da hortência. Então, eu deixei a 90 graus, ele um pouquinho aberto, né, com a colher de pau. E foi 15 minutos foi o suficiente. Então, eu coloquei essas duas hastes no forno, em cima da forma. Pré-aqueci a 90 graus, deixei lá, e aí, deu 5 minutos, o que que eu fiz? Eu passei a mão assim, ó, porque ele vai fechando, ele vai ficando assim, ó, fechadinho, sabe? Eu não gosto muito do efeito fechadinho. Então, deu 5 minutos, eu abri o forno, fiz assim com a folha, Aí deixei lá mais 5 minutinhos, aí fiz assim, que eu fui testando, né, pra ver se 15 minutos era o suficiente, fiz assim. Deixei mais 5 minutinhos e ele tava totalmente seco. Então, forno elétrico, 90 graus, com colher de pau, 15 minutos, de 5 em 5 minutos eu fui fazendo isso, tá?
só para deixar ele mais abertinho. Mas isso aqui você pode fazer ou não, é sua preferência, tá? Vamos agora falar da técnica do micro-ondas. Mesmo efeito do forno, pode ver que fica igualzinho, ó. Forno e micro-ondas, igualzinho o resultado. Fica um verde mais militar, né? E achei que a técnica é bem parecidinha, ó. Tá vendo? Do micro-ondas eu não consegui fazer assim. Você vê que o do forno ele ficou mais aberto, ó. Tá vendo que eu consegui abrir um pouquinho mais? Mas enfim, como você consegue fazer desidratar o eucalipto no micro-ondas? Eu coloquei um papel toalha, né, naquele pratinho de vidro do micro-ondas. Então eu coloquei papel toalha, coloquei os 2 ramos verdes lá e coloquei em potência baixa. Então o meu micro-ondas dá pra você, acredito que todos os micro-ondas dê pra você regular a potência. Então eu coloquei em potência baixa e eu deixei 30 segundos, abri, vi como é que tava. Fechei, 30 segundos, abri, vi como é que tava. Então eu fiz isso 4 vezes, deu 2 minutos. Gente, apenas 2 minutos o eucalipto tava desidratado. Tá vendo? Então é bem rápido, 2 minutinhos, com aquele cheirinho gostoso no ar. Quem testou esse tempo e essa potência foi a Paty, então ela passou pra mim com todo amor e carinho para eu replicar para vocês. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Eu trouxe aqui várias opções de eucalipto que foram desidratados, só para vocês terem uma noção. Já mostrei isso na aula anterior, mas é um comparativo. Então, esse tá fresco, tá vendo? Esse eucalipto eu comprei sábado agora, tá bem fresquinho, então faz 2 dias que eu comprei. Esse foi desidratado por suspensão, então, ó, veja o resultado, ele fica mais enrugado, ele fica mais crocante, esse é maleável, esse aqui, se eu forçar aqui, ele vai quebrar, então não vou forçar. E a folha tende a ficar mais coladinha, tá vendo? Você pode soltar um pouquinho assim, que eu acho que fica mais bonitinho, mas pode correr o risco de você quebrar. Mas existe aí um cuidado especial para você conseguir desamassar, né, a sua flor, a sua folha, que eu vou falar isso na última aula, certo? Então, comparativo de suspensão com fresco. Comparativo do fresco com o que foi desidratado na glicerina. Olha só como ela também tá bem maleável, só que a cor, olha a cor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, ó, acho que fica melhor para vocês verem, ó. Tá vendo a cor como muda? Esse aqui fica mais escuro. Esse aqui é o fresco, tá? Então, muda um pouquinho a tonalidade da cor. Mas o resultado, a haste, olha a cor da haste. Ó, só pra você ver, tá vendo? Então, esse aqui tá fresco e esse aqui foi desidratado com a glicerina. Ao contrário desse do forno, ó. Se você ver o forno, ó, a cor da haste. Então, tá vendo como a glicerina deixa bem escurinho? Mas tem o lado positivo, que ela fica bem maleável, tá bem sequinha. Eu acho que é isso. Então, eu já mostrei a fresca com a suspensão. Já fiz o comparativo da fresca com, ó, o forno micro-ondas, porque eles ficam iguaizinhos, tá vendo? A diferença é que do forno eu consegui deixar ele mais abertinho, ó, esse aqui tá abertinho. Esse aqui, você vê que ele tá mais enrugadinho, tá vendo? Tá cada um para um lado essas folhas. E esse aqui eu consegui deixar ele mais retinho, tá? Então, essa fresca, suspensão. Ah, deixa eu colocar aqui, eu já coloco os 4 para você ver, ó. Então, fresca, suspensão, forno, micro-ondas, forno, esse é o forno, e esse aqui é a glicerina. Então, para vocês verem aí, os 1, 2, 3, 4, os 4 métodos para você desidratar o seu eucalipto. Esse aqui é o fresquinho.
Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a próxima aula eu vou falar sobre a técnica usando a prensa, que você pode usar em cartões, você pode fazer quadros, você pode usar em velas, existe aí várias possibilidades, acessórios de cabelo. Então existem várias possibilidades para você usar a técnica, o método que eu vou ensinar na próxima aula. E a última aula tá bem especial, que eu vou falar sobre algumas técnicas não convencionais, que é usando o clareamento, né, para deixar a folha, a flor alvejada. Usando a técnica ao ar frio, então a temperatura é bem baixa e desidrata muito bem. É um processo mais industrial, mas só para que vocês tenham conhecimento dessa técnica. E vou falar de todos os cuidados importantes que você precisa ter com as suas flores desidratadas. Então, tem bichinho, tem bolor, tá amassada, tá soltando, as pétalas estão caindo. Então, existem vários cuidados importantes que você precisa ter com as suas flores desidratadas e eu vou contar todinho eles pra vocês. Nos vemos na próxima aula. Até!